Psicóloga e tanatóloga e vim aqui para falar sobre um assunto que me solicitaram e eu fiquei pensando muito sobre o que falar. Uso de celular e tablet, mídias, né, para as nossas crianças. Bom, é um tema um pouco difícil e complexo, porque cada pai, cada família tem uma forma de pensar e de olhar para isto. Então, eu vou colocar aqui a minha opinião, e aí você aí de casa pode levar ela em consideração ou não, e tá tudo certo. Quando a gente pensa em celular, quando a gente pensa em tablet, é muito comum, quando a gente ainda não tem filhos, super entrar num julgamento enorme. Filho meu jamais vai ficar no celular, filho meu jamais vai ficar assistindo essas coisas, enfim. Aí o filho nasce e aí a gente se vê um pouco enlouquecido com milhões de coisas que acontecem na nossa vida e algumas vezes para que a gente possa respirar, cozinhar, ir no banheiro, fazer qualquer coisa, a gente faz o quê? Pega esse celular aqui. Ah? Quem nunca? Quantas vezes isso aconteceu talvez com você aí? Bom, alguns cuidados a gente precisa ter em relação ao uso do celular, ao uso das mídias. Em excesso, existem inúmeras pesquisas que mostram que faz mal, que não é legal, que não é saudável e tudo mais. Por outro lado, a gente sabe também que nós não iremos conseguir voltar atrás. A internet tá aí, a mídia tá aí, o celular tá aí, e isso não vai ter como retroceder e os nossos filhos nunca vão ter contato com isso. Até porque hoje as nossas crianças, elas estão vendo os adultos todos aqui, né? Nesse universo totalmente digital. E a gente pode ver bebezinhos de 4, 5, 6 meses, e assim que eles pegam o celular, eles já estão lá com o dedinho. Então, não é uma coisa que a gente vai conseguir super escapar. O que a gente precisa, muitas vezes, é, enquanto pais, pensar e refletir o que é que eu estou fazendo com este celular e que arma que eu estou dando. Porque não adianta eu, no momento em que eu quero dar o celular pro meu filho, eu deixo porque eu tô cansada, porque eu tô exausta, porque eu quero dormir, porque eu quero fazer as minhas coisas e largo essa criança. Depois, no outro momento, eu vou lá e tomo o celular da criança e brigo com ela porque ela tá no celular. Isso deixa a criança extremamente confusa. Então, a gente precisa chegar a um consenso e talvez estabelecer, sim, regras na sua casa para com essas crianças para que elas consigam entender isso melhor. Então, quando eu falo de regras, primeiro, antes das regras, assim, da sua autoobservação. Você, pai, mãe, vó, enfim, vai conseguir dar conta, por exemplo, de proibir a criança de ficar sem celular? Porque também não adianta, você proíbe, passa um tempo quando você precisa e aí que você dá. Então, primeiro eu, adulto, preciso parar e pensar quando é que eu vou precisar do celular. É claro que nós somos extremamente julgados, principalmente por aqueles que não são pais ou aqueles que tiveram filhos há muito tempo, numa época onde nem existia celular, e existe todo um julgamento. E aí eu tenho que me questionar o quanto esse julgamento me incomoda, não me incomoda, eu dou conta de lidar com ele ou não dou conta. Bom, quando a gente fala nessa relação de julgamentos e tudo mais, quando que você na sua casa está deixando essa criança? Então, estabelecer uma regra é 1 hora por dia, meia hora por dia, na hora que a mamãe está cozinhando, na hora que a mamãe vai tomar banho, você vai ficar com o celular, enquanto a mamãe se troca, enfim, estabelecer um tempo. O que é muito importante, fazer um contrato antes com a criança. Então, se você vai dar o celular enquanto a mamãe se troca, por exemplo, você já tem que falar antes de entregar o celular qual vai ser o início e qual vai ser o fim desse tempo. Assim que a mamãe estiver pronta, assim que a comida estiver pronta, assim que qualquer coisa tivesse acabado, eu pego o celular novamente, até para evitar aquele chororô que vem depois que eles não querem nos entregar mais, ok? Sempre cuidar então e também assim prestar atenção. Eu, mãe, eu, pai, estou deixando a criança o tempo inteiro no tablet, o tempo inteiro nos jogos, o tempo inteiro no desenho, para que eu possa não precisar me envolver muito com essa criança. E aí a gente precisa até tomar cuidado, porque depois não adianta falar que o problema é da criança, porque o problema somos nós. Não é? Porque, claro, sentar com uma criança para brincar, jogar uma bola, fazer alguma atividade, dá um baita de um trabalho. E nós já estamos cansados aí do dia inteiro. Mas o quanto eu estou sendo pai e mãe, o quanto eu estou sendo presente, o quanto a criança também pode conseguir criar com algumas coisas. O celular não faz com que uma criança crie, mas ela tem outros brinquedos. Então, mesmo que eu não possa estar com ela naquele momento, em casa, o que ela pode criar com aquilo? O quanto a imaginação dela pode ir além? É claro que se a gente deixar para a criança, ela vai falar o quê? Eu não quero, não tenho nada para fazer. Crie então algo para fazer.
não é? Então, é importante você primeiro, enquanto pai e mãe, identificar. Eu, Daisy, tá? Não gosto muito do celular, é claro que eu acho que realmente ele é extremamente prejudicial. Sim, em alguns momentos esporádicos eu combino com os meus filhos esse movimento de enquanto eu faço isso, você fica no celular, mas assim que acabar, eu vou lá e pego o celular, e aí se teve um acordo, temos que cumprir esse acordo até ele acabar. E tem que ser cumprido, né? As promessas precisam ser cumpridas. E eu, particularmente, tenho mais utilização do celular em situações, por exemplo, externas à casa. Que situações essas que nem sempre as crianças têm ambiente para as crianças, ou as crianças super se comportam como deveriam se comportar e assim por diante. Exemplo, vai fazer uma viagem de avião, é uma viagem longa. E às vezes não precisa nem ser tão longa assim, mas é uma viagem, certo? Tem parquinho lá dentro, tem jogo lá dentro, tem atividade, você pode até levar outros brinquedos, algumas coisas, mas chega uma hora que as crianças, elas começam a ficar muito entediadas, e aí sim, começa aquele chororô em público e tudo mais. Neste momento, eu, Daisy, você pai e mãe, não precisa fazer igual, mas pra mim, enquanto recurso, é nesta hora que muitas vezes eu acabo utilizando esse recurso para me auxiliar, para que essa criança consiga ficar sem necessariamente também atrapalhar outras pessoas. Eu vou num ambiente onde não é um ambiente propício para criança. Aí algumas pessoas pensam assim, então não vá, não é? Porque nem todo lugar é ideal para as crianças. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Existem situações em que você precisa ir e não tem com quem deixar a criança. E sim, o celular pode ser um ótimo recurso para que essa criança se acalme, para que ela consiga permanecer naquele espaço de tempo, já que não é um tempo e um local mais adaptado para a infância e assim por diante. Então, eu particularmente uso muito mais o recurso do celular em locais públicos. É claro que aí a gente tem muito mais julgamento e aí vai de você entender o quanto isso me incomoda ou não, porque quem cria os filhos sou eu, então eu, mãe, que crio, então o outro não tem nada a ver com isso, então ele pode ficar no julgamento dele, mas você sempre refletir. Se em casa é mais fácil deixar, em local externo eu não deixo de jeito nenhum pelo que os outros vão pensar, ou em local externo eu deixo para me salvar de algumas situações, enfim, a resposta está dentro de você. O que é certo, o que é errado, né? E é tão difícil falar em certo e errado. O que a gente não pode? O uso em excesso é prejudicial, porque a criança não trabalha com criatividade, não trabalha a parte psicomotora, não corre, não pula, não levanta, não faz nada. Então sim, a gente sabe que é prejudicial e isso não está incorreto, mas use esta arma e esse benefício que o celular, o tablet pode te trazer naquelas situações em que realmente você precisa dele. Cuide para não ser uma válvula de escape e a gente se acomodar. Criança troca qualquer celular por qualquer atividade. Convide uma criança para brincar, para jogar bola, para ir no parque, para correr. Ela larga o celular na hora. Então não é uma questão de vício, é uma questão que a criança também acaba ficando acomodada com aquilo. E principalmente, nós pais também somos reforçados por o uso dos aparelhos. E aí, o grande questionamento não é com eles, é conosco. Estão em excesso? Estou exagerando? Está sendo demais? O que é que eles estão assistindo? Sempre ficar de olho, Sempre ficar de olho. A criança só pode ter autonomia no celular a partir do momento que ele estiver pagando as contas de casa. Enquanto isso, sim, você, pai e mãe, tem que ser o responsável por isso, ok? Enfim, não existe muito certo, não existe muito errado, vai muito o que o seu coração quer dizer. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Me segue aqui, segue nas redes sociais, no Instagram e tudo mais. Eu espero você. Um grande beijo.